O incidente com alvejante que causou espanto em outros. Isso começou em 2016, quando eu estava no sexto ano. Nesse ano, havia uma garota a quem chamaremos de Ana. Ana era uma garota má da minha sala que tornava minha vida impossível junto com um grupo de amigos dela. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu peguei uma coisa do chão e olhei a laptop de um amigo por um segundo. Estávamos na sala de informática, mas Ana e seu grupo me acusaram de ser fofoqueiro. Desde então, eles começaram a me chamar de fofoqueiro. Mas Ana e seu grupo não eram tão ruins por causa dessa garota, a quem chamaremos de Matilde. Matilde maltratava todo mundo na sala ou fazia as pessoas sofrerem. Um exemplo disso é que me tocou trabalhar com ela, e ela me obrigou a fazer o trabalho. Bem, todos odiavam Matilde pelos maltratos, mas o máximo que podíamos fazer era contar para os professores. Bom, Ana e seu grupo, Lisa, Rosaura, Gabriela e Augusta, já cansadas dos maltratos de Matilde, decidiram tomar uma atitude. Ainda lembro do dia, 25 de outubro de 2016. Nesse dia, todos fomos para a sala de artes ensaiar, já que nesse dia teríamos que apresentar um trabalho. Bem, Ana, Lisa, Rosaura, Gabriela e Augusta foram ao banheiro, mas na verdade foram à sala, pegaram a garrafinha de Matilde, e Ana colocou água sanitária na bebida de Matilde. Isso mesmo, ela colocou água sanitária na bebida de Matilde. Depois disso, todos voltamos para a sala e Matilde tomou a garrafinha que já tinha água sanitária. Obviamente, minutos depois, Matilde começou a se sentir mal pelos efeitos da água sanitária, e a levaram imediatamente para a clínica. No intervalo, tanto a professora quanto outros professores revisaram as lancheiras e mochilas de toda a sala para descobrir quem era o responsável pelo que aconteceu com Matilde. Numa dessas, encontraram a água sanitária na mochila de Ana. Ao voltar para a sala, a professora disse que já sabiam quem foi o responsável, mas não diriam os nomes. Nisso, Ana disse que não foi ela, pois era um anjo do Senhor. Eu sei, é uma hipócrita. No dia seguinte, todos ficamos surpresos ao ver que Ana, Lisa, Rosaura, Gabriela e Augusta não estavam na sala. Então, descobrimos que elas foram as responsáveis por tudo isso e Ana era a cabeça de todo o plano. E que, por causa do ocorrido, todas elas foram expulsas da escola. Segundo o que nos disseram, desde que foi levada para a clínica, Matilde teve que ser alimentada por um tubo, pois, devido à ingestão de água sanitária, danificou seu sistema digestivo, e semanas depois, após muito tratamento, se recuperou e voltou às aulas normalmente. Bem, a notícia sobre o que aconteceu com Matilde se espalhou rapidamente pela escola. Os alunos do ensino fundamental e do ensino médio sabiam que nossa sala era a sala onde aconteceu o incidente com Matilde. Pelo que ouvi, 2 casais de pais processaram a escola, não sei como terminou a demanda, e outros 2 casais de pais decidiram se divorciar por causa do incidente. Por esse motivo, quando o ano letivo terminou, alguns pais retiraram seus filhos da escola para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Ninguém soube o que aconteceu com Ana e seu grupinho, e pelo que entendi, todos cortaram contato com elas, pois, obviamente, apesar de Matilde ser uma pessoa ruim, sabiam que o que Ana e seu grupo fizeram foi algo muito errado e que elas passaram dos limites. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, cara que apareceu em todo lugar. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda estava na escola. Quando comecei o ensino secundário, havia um rapaz que aparecia todos os dias, mas ele não estava no mesmo curso que eu nem nada. Ele chegava na escola no mesmo horário que eu e estava sempre, e eu repito, sempre, andando pelos corredores, até mesmo durante as aulas. Isso levou a alguns momentos que eu ainda lembro até hoje. O primeiro foi no 10º ano, quando houve uma excursão para todas as turmas do 10º ano Ciências, Artes, Humanidades, etc., cerca de 500 alunos no total. Alguns dias após a viagem, a escola postou cerca de 10 fotos no Instagram. As fotos eram de diferentes alunos, tiradas de uma perspectiva parecida com a de um drone, algumas do local da viagem e assim por diante. Mas havia uma única foto que tinha apenas uma pessoa. Era ele, andando sem nem perceber que haviam tirado uma foto dele. Outro incidente foi quando um membro da equipe da escola entrou na minha sala para ler os nomes de alguns alunos que precisavam devolver o laptop da escola ou algo assim. Ela estava lendo os nomes da minha turma quando, do nada, ela disse o nome dele. Todo mundo na sala ficou tipo, quem é esse? Mas eu sabia exatamente quem era.
Os papéis da funcionária eram todos de alunos da minha turma, exceto um, que tinha o nome dele, mesmo ele estando em uma turma completamente diferente. Era o único papel ali por engano. A funcionária parecia confusa. O próximo incidente aconteceu 3 vezes. Um dia, eu não tive minha primeira aula porque o professor nos avisou que não viria. Então, naturalmente, eu cheguei na escola mais tarde, mas a tempo de as aulas ainda estarem em andamento, cerca de 10 minutos antes do sinal. Eu estava subindo a rampa tranquilamente, aproveitando o fato de que não havia centenas de pessoas indo em todas as direções, quando vi ele andando sozinho na minha frente naquele horário totalmente aleatório pela manhã, quando quase ninguém mais estava por perto. Isso aconteceu 3 vezes. Uma dessas vezes foi à tarde, quando entrei na escola só para usar o Wi-Fi, já que estava por perto e precisava. E lá estava ele, sentado em um banco em um horário completamente aleatório, muito depois de as aulas terem terminado. Agora, aqui está uma das minhas favoritas. Na minha escola, havia um campo esportivo ao ar livre na parte de trás, sem cobertura, sem rede, nada. Nessa área, havia janelas de salas de aula voltadas para o campo, e as pessoas que estavam sentadas perto da janela podiam assistir às aulas de educação física. Eu estava na minha aula de educação física quando vi uma sala lá em cima com as cortinas abertas. Olhei para a janela, e lá estava ele, sentado na janela, assistindo à aula. De todas as salas que tinham janelas voltadas para o campo, ele era o único assistindo daquela sala lá em cima. Depois de passar o 10º e o 11º ano vendo ele em todo lugar, as coisas não melhoraram. Houve um evento escolar em um pequeno auditório fora da escola, e como aconteceu durante o horário de aula, só os alunos cujos professores permitiram que fossem participaram. E adivinhem, quase toda vez que eu fui, durante meus 3 anos naquela escola, ele estava lá. Uma vez, eu estava subindo as escadas para o auditório, e ele estava parado no topo, olhando para as pessoas que subiam, criando, sem dúvida, um efeito dramático. Também acontecia muito que um professor faltasse, e minha turma fosse para a área comum só para encontrar ele já sentado lá. Sempre que eu ia para lugares aleatórios na escola, ele estava lá. Momentos em que eu subia as escadas e ele estava bem na minha frente. Nem vou mencionar as quase diárias vezes que o via andando pelo corredor vazio enquanto eu estava em sala de aula, às vezes indo na direção oposta ao banheiro. Eu conseguia ver porque, por algum motivo, as salas de aula tinham uma parte de vidro. Sempre que eu ia para o ginásio para a aula de educação física, lá estava ele. Chegou ao ponto de eu parar de contar para meus amigos que o vi, porque eu não queria parecer repetitivo. Não tinha como escapar. O fato de ele sempre usar a mesma jaqueta amarela também não ajudava. E, curiosamente, ele tinha o mesmo nome que os 2 meus tios e a versão masculina do nome da minha mãe. Eu tinha alguns amigos que diziam a mesma coisa. Ele sempre aparecia para eles também. Resumindo, esse cara aparecia em todo lugar possível. Felizmente, nunca me encontrei com ele fora da escola. Caso contrário, eu teria começado a ter sérias suspeitas. Atendimento de urgência. Parte I. Eu acho que a maioria de nós tem uma confiança inerente nas pessoas em determinadas posições. Se um advogado te dá um conselho, você aceita. Se um policial te diz para parar de fazer algo, você para. Se um médico te diz que você está doente, você começa a se preocupar. Na maior parte das vezes, isso está certo se a pessoa realmente for um advogado, um policial ou um médico. Eu acho que eu deveria ter me certificado de que o consultório que eu fui era uma prática médica legítima. Mas, em minha defesa, eu estava com febre alta, uma dor de garganta muito forte, e era 2 da manhã. Eu estava indo para o pronto-socorro, mas quando entrei, a sala de espera estava lotada. Eu não queria esperar a noite toda para o diagnóstico esperado de faringite estreptocócica. Já tive várias vezes, então sei o que é quando pego. Uma receita rápida de antibióticos era tudo o que eu precisava. Saí da emergência me sentindo pior do que quando entrei. Fiz uma busca rápida por unidades de pronto atendimento 24 horas na região e encontrei uma apenas 1,5 milha dali. O consultório estava situado em um pequeno parque empresarial, com o pronto atendimento localizado em uma pequena fileira de escritórios conectados. A janela tinha um grande letreiro de neon vermelho que dizia pronto atendimento, e a impressão na porta de vidro exibia o nome da prática, dizendo que estavam abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que atendiam sem agendamento.
A sala de espera estava completamente vazia, o que não me surpreendeu a essa hora da noite. A porta fez um som amigável quando eu a abri. Havia uma mesa de recepção diretamente em frente à porta. O plexiglas protegia a borda da mesa dos pacientes que chegavam. Uma mulher mais velha, de corpo atarracado, óculos grossos e um rosto gentil estava atrás da mesa. Ela olhou para cima da tela do computador quando entrei e sorriu para mim. "O que você veio fazer aqui?" Ela perguntou enquanto pegava um dos muitos pranchetas empilhados e pré-carregados à direita de seu teclado. "Eu preciso ver o médico. Acho que estou com faringite estreptocócica", eu croáquia para ela, já que minha voz estava rouca e era difícil falar. O rosto dela se transformou em uma expressão empática. Havia uma ficha de registro no balcão, com vários nomes escritos, junto com o horário de chegada. Todos esses nomes haviam sido riscados, mas o que estava logo acima da linha onde escrevi meu nome tinha um horário de chegada apenas 20 minutos antes de minha chegada. Ela me entregou a prancheta através de uma pequena janela no plexiglas, apontou para o copo de canetas e me lembrou de usar uma das máscaras disponíveis na caixa ao lado das canetas, caso eu tivesse tosse ou febre. Coloquei a máscara, peguei uma caneta e me sentei no conjunto de cadeiras de plástico duro e azul na sala de espera. Preenchi as 10 páginas de "Quem se importa com todas essas perguntas, eu só tenho faringite estreptocócica", e devolvi à mulher atrás do vidro. Ela pegou, folheou as páginas e me disse para esperar. Eu não percebi os sinais de alerta porque tudo, desde as obras de arte genéricas e as cadeiras plásticas baratas até a pilha de revistas desatualizadas e novos folhetos de medicamentos, era exatamente como esperado. Não me incomodou que os formulários tivessem perguntas estranhas, como: "Você mora sozinho? E você se considera próximo da família e amigos?" Eu não me importava porque o relógio na parede não estava funcionando. A porta dos consultórios abriu, e a mulher atrás da mesa me chamou. "Você será atendido na sala 3", ela disse e me guiou até a porta de madeira pesada com o número 3 pranchado nela. Eu entrei, me joguei na cadeira do canto e esperei novamente para ser atendido. Eu estava ficando frustrado com o tempo que estava levando. Não havia mais ninguém aqui. Finalmente, uma enfermeira pequena, vestindo o uniforme do Scooby-Doo, entrou e tirou meus sinais vitais. Ela me pediu para estender o dedo para que ela pudesse verificar meu nível de glicose. Achei isso estranho, mas não questionei. A pequena agulha perfurou minha pele, e uma gota de sangue apareceu na ponta do meu dedo. Ela coletou em uma tira e colocou na maquininha que ela tinha na mão. A máquina fez alguns bips, e ela franziu a testa ao olhar para o visor. Seus olhos se desviaram para mim e depois de volta à máquina. "Há algo errado. Minha glicose está alta." "Ou baixa?", perguntei, sem saber se alta ou baixa significava algo bom ou se ambos eram ruins. "Eu acho que as baterias dessa coisa estão acabando. Vou trocá-las e tentamos novamente." Ela saiu rapidamente da sala. Eu não sou hipocondríaco, mas naquele momento eu devia ter canalizado um. Comecei a pensar em centenas de doenças que eu poderia ter. Peguei meu celular e tentei procurar por algo relacionado a leituras de glicose erradas. Estava no meu terceiro artigo sobre sintomas de diabetes quando ela voltou. O dispositivo na mão dela era diferente. O anterior era uma caixa metálica e robusta do tamanho de um pires, mas esse era menor, nem tão grande quanto um pacote de chicletes, mais ou menos o tamanho e a forma de um daqueles brinquedinhos Tamagotchi dos anos 90. Ela deve ter visto minha confusão, olhando fixamente para o dispositivo que estava segurando. Olhou para baixo para o aparelho, hesitou, franzindo a testa. Ela ficou parada por um quase imperceptível segundo, mas então balançou a mão de forma despreocupada e me tranquilizou. "Tem uma tecnologia nova que anda fazendo meu bom glicosímetro sumir. Nunca consigo encontrá-lo quando preciso." Esse era um antigo. Encontrei esse enquanto procurava pelas baterias. O sorriso dela era largo e reconfortante, mas não atingia seus olhos. Ela me picou novamente. Tudo estava bem. Eu não percebi o quanto estava tenso até então. Cada músculo relaxou. Ela me disse para esperar e que o médico viria logo. Esperei apenas mais uns 5 minutos quando houve uma leve batida na porta. Sem esperar pela resposta, o médico entrou. Ele leu meu prontuário enquanto estava de pé na porta aberta. Quando terminou, ele deu um suspiro profundo e se sentou no banco rolante do outro lado da sala.
Ele não fez contato visual nem sequer olhou para mim o tempo todo. Ele era alto, magro, como se seus membros estivessem ligeiramente longos demais para o corpo. O verde brilhante de seus olhos se destacava de sua pele excepcionalmente pálida. O rosto dele era muito sem graça para ser considerado bonito ou feio. O jaleco branco dele era muito curto, e as calças eram muito longas. Em qualquer outro cenário, meu cérebro teria disparado alarmes. Mas não ali. Eu me lembro dele entrando na sala. Houve uma conversa sobre exames de garganta, culturas e uma injeção de antibióticos. A voz do médico era profunda e suave, completamente em contraste com sua aparência e comportamento. Havia algo selvagem em seus olhos excessivamente brilhantes e em sua expressão inquieta, mas ele era o médico. Ele rasgou um pequeno pacote de papel e tirou um cotonete. A primeira vez que ele fez contato visual foi quando me disse para abrir bem a boca. Havia uma certa empolgação em seu tom, mas seu rosto estava rígido, reprimindo a emoção por baixo. O cotonete foi enfiado agressivamente na parte de trás da minha garganta. A picada do exame doeu e eu engasguei. Ele colocou o cotonete em um tubo fino e se levantou. Ele saiu da sala por um momento. Porque não percebi na hora que isso estava rápido demais. O cotonete normalmente levaria vários minutos, como em todas as outras vezes em que fui testado. Ele voltou com uma agulha grande e um frasco de antibióticos. O líquido estava claro, mas quando ele aspirou na agulha, ficou turvo, amarelado. Ele teve o breve flash de um sorriso antes de limpar meu braço com um lenço de álcool. Ele deu uma pausa para estabilizar as mãos. Estaria ele nervoso? Excitado? A injeção queimou mais do que deveria. Doeu tanto que eu realmente gritei de dor. Em vez de parar, ele rapidamente empurrou o êmbolo totalmente para baixo para esvaziar o resto da injeção em mim enquanto apertava meu braço como uma morsa. Depois disso, os detalhes são turvos. Me contaram depois que eu tive uma reação alérgica aos antibióticos e fui levado às pressas para o hospital. Houve algumas complicações durante a viagem na ambulância. Eu entrei em coma. Por um ano. Parte 2. Isso não é possível. Argumentei desesperadamente com a enfermeira que estava ao lado da minha cama. Ela estava pressionando botões na parede, verificando a bolsa de soro e tentando me ajudar a me deitar novamente sobre os travesseiros. Eu havia acordado poucos minutos antes, e a enfermeira já estava fazendo sua ronda no meu quarto. Ela ficou tão assustada com o fato de eu ter acordado que deixou cair a garrafa de vidro que estava segurando. Ela se quebrou ao atingir os azulejos brancos e duros. Ela chamou o médico. Era uma enfermeira diferente, mas o mesmo médico. Eles me contaram sobre a minha reação, a ambulância, tudo, compartilhando a história como se fosse um roteiro já ensaiado. Não havia espelhos no quarto. Não tive tempo de perceber que estava com as mesmas roupas que usei para ir ao consultório, nem que o corredor do lado de fora da minha porta estava completamente escuro. Houve um grito ao longe, e o pânico me tomou. Eu tentei arrancar a agulha do meu braço, exigindo que me deixassem sair. Meus movimentos estavam muito lentos, meus membros pareciam pesados e fracos. O médico arrancou minha mão da agulha, segurando-a com força excessiva, enquanto fazia sons de chi. Ele bateu levemente no meu ombro com um gesto desajeitado e forçado, sem soltar sua pegada de ferro. A enfermeira moveu-se discretamente para bloquear minha visão da porta. As memórias estão claras agora, mas nada estava claro naquele momento. Nenhum dos dois conseguiu me acalmar com palavras. Então o médico injetou o que chamou de sedativo leve na minha veia. O remédio fez efeito em segundos. Quando acordei novamente, estava sozinha. Meus braços e pernas estavam agora amarrados à cama. Eu conseguia levantar a cabeça e os ombros, mas apenas ligeiramente. Fiquei quieta, com medo de outra sedação. Tentei absorver tudo ao meu redor. Será que isso era realmente um hospital? Eu sabia que tudo estava errado. Onde estavam os beeps rítmicos das máquinas médicas? Onde estava a agitação das atividades hospitalares diárias? Não havia televisão no quarto, nem banheiro, nem cadeira para visitas. Nada além da cama, do suporte de soro e de um pequeno guarda-roupa de madeira na parede ao lado da grossa porta metálica. Quartos de hospital não têm portas metálicas. Não têm fechaduras. Eu não vi a porta quando acordei.
Ela abria para fora. Eu não conseguia mover minhas mãos para alcançar o soro. Elas doíam quando eu tentava usá-las. Minhas pernas não se moviam de jeito nenhum. Uma das bolsas conectadas tinha a mesma substância amarela que estava no consultório. Havia outra pendurada ao lado, com um líquido roxo. Parecia espesso demais. Meu cérebro lutava para afastar a névoa, enquanto eu achava que via a segunda bolsa se mover, como se houvesse algo se contorcendo dentro dela. As luzes fluorescentes insuportavelmente brilhantes doíam nos meus olhos e me faziam ver tudo com um véu branco e vazio. Ouvi passos do lado de fora da porta e apertei os olhos, fingindo que estava dormindo. O estrondo metálico de uma fechadura, o leve gemido de uma porta massiva se abrindo fizeram meu coração bater descompassado. Um riso baixo e ominoso soou a poucos centímetros do meu rosto. Mais uma tentativa, Senhora Lafleur. Você nunca aprende. O hálito era doentio, com cheiro doce e fétido, como carne podre. A dor na minha veia voltou a queimar e eu afundei na escuridão. Os próximos dias, seriam dias, foram um borrão. Memórias como de um aquário surgiam na superfície e depois se afastavam. Eu estava indo e vindo da consciência, absorvendo apenas fragmentos de cada vez. Eu acordava e não conseguia abrir os olhos, ou a cama estava do outro lado do quarto, ou em um quarto diferente. O médico estava no pé da minha cama, me observando com um sorriso faminto, enormes pupilas negras, inclinando-se sobre mim, como um chefe se inclinaria sobre uma panela para sentir o aroma. A enfermeira falando sobre mim para ninguém que eu conseguisse ver. Mas, na maior parte do tempo, eu via apenas o quarto frio e vazio. Havia outras imagens de pesadelo que assombravam meu estado febril induzido por drogas. O rosto do médico se contorcendo, alongando e voltando ao normal. A enfermeira virando a cabeça completamente para trás, sem mover o corpo, como uma coruja. Gritos que pareciam ao mesmo tempo distantes e excessivamente próximos. A sensação de alguém pairando sobre mim, respirando pesadamente. Eu não tinha como acompanhar o tempo que passava. Não havia relógios, nem janelas. Eu só podia adivinhar pela altura do meu cabelo quanto tempo realmente havia se passado. Ele estava um pouco acima dos ombros naquela noite em que fui ao pronto atendimento. Meu cabelo não cresce rápido, mas agora estava perto do meio das minhas costas. Alguém vinha de vez em quando para me esponjar, escovar meu cabelo, cortar minhas unhas e escovar meus dentes. Eu geralmente estava inconsciente durante essa rotina, mas estava acordando com mais frequência e permanecendo acordada por períodos mais longos. Minha mente estava clareando, mas eu fazia todo o esforço para não mostrar sinais de mudança. Lembro-me do dia em que senti meus pés novamente. O meu dedão se mexeu, e quase chorei de alegria. O que quer que estivessem usando para me manter drogada e imóvel não estava mais funcionando, mas, se eu acordasse e me movesse, ou até abrisse os olhos, alguém entraria segundos depois. Passei uma eternidade acordada, fingindo estar em coma. Eu me tornei uma excelente atriz. Tinha que disfarçar minhas tentativas de avaliar minha força e controle sobre os meus membros com movimentos que poderiam ser considerados normais para quem estava apenas dormindo. Eu conseguia sentir não só meus pés, mas ambas as pernas. Os músculos estavam sempre tensos, como molas comprimidas prontas para saltar em ação. Eu esperava que isso fosse um sinal positivo de que meu corpo não havia murchado para atrofia. Minhas mãos e braços estavam mais fortes do que nunca antes de estar nesse lugar. Eu conseguia espiar através da menor abertura nas minhas pálpebras, pelas pestanas. Havia agora uma terceira bolsa pendurada no suporte de soro, contendo um líquido vermelho amarronzado. A porta estava sendo aberta com mais frequência. A enfermeira e o médico estavam indo embora por mais tempo a cada vez. Será que eles estavam confiantes na minha prisão? Era um teste ou uma armadilha? Eu não sabia e não me importava mais. Eu precisava encontrar uma forma de sair. Se eu tentasse sair sorrateiramente, de alguma forma me viriam, como todas as outras vezes que fui óbvia demais ao acordar. Quanto tempo havia passado desde que eu deixei aquela cama? Eu poderia remover as amarras. Eu conseguiria até ficar em pé. Se eu arriscasse sem um plano, nunca conseguiria sair. Decidi testar o tempo de reação para o momento em que eu acordasse.
Seria rápido o suficiente para eu levantar e ver se ainda conseguiria controlar meu corpo como fazia antes. A alternativa, ficar só na cama, paralisada pela inação do medo, não era uma opção. Deixei meus olhos se abrirem lentamente. Movi a cabeça de forma sonolenta, mantendo a farsa para o que eles pudessem ver. Sob o lençol branco e estéril, tentei rapidamente remover as amarras. Levantei meu pulso com um movimento brusco para cima. Ele cedeu um pouco, e ouvi o som do velcro se descolando. Não eram algemas. Não havia fechaduras. Eu me sentei, deixando minhas mãos amarradas pelas restrições que eu sabia que não segurariam quando o momento chegasse. Eu dei um chute nas pernas como se estivesse tentando escapar, disfarçando o novo conhecimento de que elas se moveriam como eu precisava. Passos. Nem um minuto completo. Não seria fácil. Parte 3. Deixei a enfermeira me sedar. A injeção nem queimou dessa vez, mas houve uma pontada de sonolência. Deixei todo o meu corpo ficar flácido, dócil. A enfermeira acariciou suavemente meu rosto com um dedo. Eu queria recuar, fugir, me ejetar daquele toque, como couro velho e rachado. Não parecia quente, mas quente, escaldante na minha pele nua. Ela falou em voz alta, não para mim, mas para o que comecei a imaginar como sua amiga imaginária. Ela é uma lutadora. Ela deve estar pronta em breve. A voz dela estava errada. Não combinava com sua aparência. Ela era mais velha, o rosto enrugado, mas a voz era leve e jovem. Foi necessária toda a força de vontade para não reagir fisicamente a isso. Ela sabia que eu estava fingindo. Pronto para quê? Enquanto eu estava lá, forçando meu corpo a ficar calmo, ela começou a chorar. Um soluço profundo e horrível por vários minutos que se transformou em uma tosse úmida e sufocante. Isso durou muito tempo, mas depois se transformou em uma risada gutural, gorgolejante e arrepiante. Nada neste lugar me assustou mais do que este momento. E então, baque! Apesar do meu autocontrole desesperado, meus olhos se abriram. A enfermeira estava caída no chão. Um fino rio de sangue fluindo de seu estômago e se acumulando ao seu redor. Pairando sobre ela estava uma mulher, de costas para mim. Eu podia ver a faca cirúrgica pingando em sua mão direita. Ela estava tremendo e sua respiração era difícil, irregular e áspera. Eu não consegui falar. Minha mente não conseguia decidir naquela fração de segundo se essa nova pessoa era amiga ou inimiga. No momento seguinte, tudo o que eu sabia até então foi arrancado. Ela se virou lentamente para a cama, como se cada movimento tivesse um custo terrível. Seus ombros se curvaram para frente. Seus braços eram anormalmente longos. Ela me salvou. Eu deveria estar apenas agradecida, mas o medo que senti pela sua presença era avassalador. Eu não conseguia entender o porquê, até ver o seu rosto. O meu rosto. Não. Quase o meu rosto. Os olhos estavam um pouco mais abertos, a mandíbula era mais quadrada, e a boca esticada, como se estivesse sendo puxada de ambos os lados. Meu coração parou. Fiquei tão abalada com a impossibilidade daquela visão que senti a escuridão invadir minha mente, me fazendo desligar, rejeitando completamente o que não podia ser real. O golpe de uma mão no meu rosto me trouxe de volta. Aquele rosto. Era eu. Mas estava errado. Havia algo animal e primal na mulher à minha frente. Sua postura lembrava de um gorila pesada, mas poderosa. Ela arrancou o lençol que me cobria e rasgou as amarras. Eu rastejei para fora da cama, cambaleando nas minhas pernas trêmulas. Quem é você? Raiva, confusão, violação. Juntei tudo isso nessas 3 palavras e lancei contra ela. Ela não disse nada. Apenas apontou para mim e depois para a porta. Seus lábios se abriram, tentando falar, mas o que ela conseguiu foi apenas formar a palavra vá repetidamente, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu queria respostas, mas era só isso. Recuperei o equilíbrio e fui até a porta aberta. O corredor estava escuro, um longo corredor vazio com outras 4 portas idênticas à minha. Havia uma lâmpada fraca no teto no final do corredor. Logo abaixo dela, vi o corpo mutilado e ensanguentado do médico. O vômito subiu pelo meu estômago, e eu me detive, curvando-me para deixar meu corpo expelir o que estava dentro. Então,
Corri. Corri direto pelo médico, sem lhe lançar sequer um olhar. Arranquei a porta no final do corredor. Ela dava para uma pequena escada, então eu subi. Cada músculo doía em protesto quando alcancei o último degrau, talvez 30 andares depois. Ali estava a única outra porta. Eu a abri e vi o sol ofuscante e o mundo de onde eu tinha sido tirada há tanto tempo. Eu tropecei para fora, forçando minhas pernas a continuar. Estava descalça, vestindo uma camisa de hospital. Não tinha dinheiro, nem celular, nem ideia de onde estava. Estava cercada por grandes prédios de tijolos, em vários estágios de deterioração. Caminhei por um labirinto de becos, terrenos baldios, até chegar a uma rua de verdade. Nunca soube que poderia ficar tão empolgada com a visão de um pequeno VW bug amassado passando por uma rua cheia de buracos. Eu corri para a rua, agitando os braços, implorando para o carro parar. O motorista pressionou a buzina, desviou de mim e acelerou. Continuei andando, finalmente chegando a um pequeno posto de gasolina. Entrei, e o jovem atrás do balcão mal reagiu. Ele levantou uma sobrancelha. Dia difícil. Uma risada selvagem, maníaca, irrompeu de mim, sem controle. Ele se incomodou e perguntou se eu precisava de algo. Telefone. Por favor, eu disse, ofegante, recuperando a compostura. Ele me entregou seu celular, e eu disquei o 911. 2 viaturas da polícia e uma ambulância chegaram à cena cerca de 20 minutos depois. Uma onda de alívio me invadiu, mas, quando os paramédicos saíram da ambulância, fiquei gelada de pavor. E se eles não forem realmente paramédicos? E se me levarem de volta? Eu desmoronei, caindo de joelhos no meio da lojinha imunda. Os policiais me fizeram 1000 perguntas. Eu tinha poucas respostas. Fui examinada pelos paramédicos, um deles oferecendo algo para acalmar meus nervos. Não, eu gritei, recuando alguns passos do homem. Ele levantou as mãos em um gesto silencioso de desculpas. Recusei-me a andar na ambulância ou ser levada ao hospital para mais exames, embora eles tenham insistido muito para que eu fosse. Fui em um dos carros da polícia para fazer a declaração completa na delegacia deles. Depois de alguns minutos de viagem, perguntei a data. O policial fez uma pausa, olhou para o laptop montado entre os 2 bancos da frente e disse: 3 de maio. Eu fui ao pronto-socorro em 6 de fevereiro de 2019. Que ano? 2025, ele disse, divertido. Passei horas dando minha declaração para oficiais cada vez mais céticos. Dei uma descrição de onde fui mantida, o que conseguia lembrar da área ao redor, e não poderia estar muito longe de onde fui encontrada, já que caminhei até lá. Não havia evidências de que o pronto-socorro jamais existira. O conjunto de armazéns abandonados que eles decidiram que tinha que ser onde passei aqueles anos horríveis foi demolido, toda a área nivelada até nada mais que pilhas de tijolos e entulho. Passei anos tentando convencer todos, inclusive a mim mesma, de que não sou louca. Eu sei o que aconteceu. Eu estive lá. Isso foi real. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.